Pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal Sadraque Boaventura e estamos aqui estudando o livro de Gênesis. Hoje vamos do capítulo 13, Abraão volta do Egito, tá bom? Estamos aqui na história de Abraão, tá? Saiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher, levando tudo o que tinha, e levando também com ele a Ló. Lembrando que no capítulo 12 fala um pouco sobre isso, que Abraão foi expulso, né? Porque o povo do Egito ficou doente, porque o faraó tinha pegado a Sara, né? A mulher de Abraão, para ser sua esposa, tá bom? Aí, se vocês quiserem acompanhar o capítulo 12 tá aí no meu canal. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e vocês vão lá e assistem, tá? E saiu Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Imagina, Deus prosperou tanto a família de Abraão, né? E aqui exclama o nome de Ló também, que era sobrinho de Abraão, e ficaram, e ficaram muito ricos, né? E por conta da sua riqueza, não cabia mais naquela terra os dois, né? O rebanho dos dois e as riquezas dos dois. Então eles tiveram que se dividir. A separação de Abraão e Ló. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolhereis, eu irei para a esquerda. Imagine a tristeza de Abraão quando Ló começou a contender com ele sobre espaço, né? E aí Abraão, por ser humilde, né? E um homem de Deus, ele não queria mal a Ló, né? Mesmo que Ló estava com aquele sentimento no coração, mas ele não queria. Então ele disse: então, para não ficarmos brigando, porque somos irmãos, somos famílias, né? Para não ficarmos brigando, é bom que vemos para um caminho diferente um do outro. Então, se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, até do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Oh, ou seja, Ló ele foi para um lugar onde era farto, né? A aparência era farto, né? Porque Ló ele estava se guiando pelos olhos e não pela fé. Abraão ele tinha uma grande qualidade, que ele se guiava pela fé e não pelo que os seus olhos viam. E aqui Ló ele se guiou pelos que os seus olhos viam, né? E eles foram para um lugar
onde habitava Sodoma e Gomorra, né? Antes de Deus ter destruído, tá bom? Como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente e apartaram-se assim um do outro. Ou seja, e separaram-se, né, um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda esta terra, né, que vês darei a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. Abraão, ele era tão agradecido e honrado, né? Eu imagino que Deus ele viu a tristeza de Abraão quando Ló, né, se levantou contra ele, né? E em contenda, né? Não se levantar para fazer mal, se levantou em contenda contra ele, dando ouvido assim aos seus pastores que brigavam por conta de não ter mais lugar por conta das riquezas. E aí Deus viu o coração de Abraão, né? E Deus ainda avisou Abraão, ó, os homens de Sodoma e Gomorra não são homens bons, não são homens de valor, são pecadores, né? E mais para frente Deus vai falar da destruição deles, né? Porque Deus queria destruir o pecado. Até hoje você vê que às vezes morre muitas pessoas em terremotos, isso é tudo obra de Deus. Morre em terremotos ou se acontece alguma coisa que abre a terra e come, né, e as pessoas caem nos buracos. Isso são coisas de Deus, não são coisas nossas. Então, podemos se dizer que Deus, ele é fogo consumidor, tá bom? Deus, ele não é só amor, né? Deus é amor, ele é fogo consumidor também, e justiça. Então, temos que vigiar muito para que não venhamos cair, tá bom? Porque Deus ainda não suporta o pecado. Deus ainda ele tem nojo e revolta de quem peca, né? Ele ama a gente, né? Ele tá a fim de nos livrar. Ele quer o nosso espírito, mas ele quer que venhamos mudar, né? Que tenhamos vontade de mudar, porque ele odeia quando pecamos. Então, Deus, ele para destruir o pecado, ele é capaz sim de matar. E você vê no país aí que eu não me recordo o nome, que teve, né, aquele terremoto, e creio eu que é um sinal de Deus, né? Porque com certeza aconteceu algo muito terrível naquele país, ou acontecia, que Deus mandou aquele terremoto, né? Tudo isso é obra de Deus, não venha falar que é coisa da natureza. Deus, ele é dono da natureza, e Deus que controla o tempo, Deus controla tudo. Então, Deus, ele só não pode controlar a sua vida, né, e onde você vai andar. Isso aí depende de você. Deus não pode controlar o seu caminho ou, né, o seu coração, porque isso é você que controla, senão interferia no livre-arbítrio. Mas
o que ele puder fazer para destruir o pecado, ele vai fazer, mesmo com Jesus Cristo, tá bom? Jesus Cristo, ele veio pagar pelos pecados desde que nos arrependamos dos pecados. Porém, a consequência do pecado é a morte, e isso é bíblico, né? Deus, ele envia a morte onde há pecado, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Se gostarem do vídeo, deixe aí seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre os novos vídeos, novas notificações, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor.